Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o exercício número 4 da lista 1, né? O exercício 4, ele fala, né, sejam V1, V2, V3, vetores de um espaço vetorial V. Aí ele pergunta, verdadeiro ou falso? Justifique. Então, uma questão desse tipo, né, se for verdadeiro, vocês têm que provar porque que é verdadeiro, e se for falso, vocês têm que apresentar um contra-exemplo, né? Então vamos lá, a letra A. A letra A diz o seguinte: se V é igual ao espaço gerado por V1 e V2, então V é igual ao espaço gerado por V1, V2 e V3. Será que isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, né? Então a letra A é falso. Por quê? Porque se eu considerar, né, sejam V1 como sendo vetor, né, 1, 0, 0, e V2, o vetor, por exemplo, 0, 1, 0, né, são vetores do R3. Então, o espaço gerado por V1 e V2 vai ser igual a todos os pontos do R3, né, x, y, z, pertencente ao R3, tal que a coordenada z é igual a 0, né? E isso daí é diferente, né? Isso daqui, esse espaço aqui é diferente do espaço gerado, né, por V1, V2 e V3. Se eu considerar, por exemplo, o V3 como sendo o vetor, o último vetor da base canônica do R3, né, o 0, 0, 1. Porque o espaço gerado por V1, V2 e V3, ele vai dar todo R3, né? Então, essa afirmação, ela é falsa. Agora, a afirmação letra B, né? A afirmação letra B diz o seguinte: se V é igual ao espaço gerado por V1, V2 e V3, então V é igual ao espaço gerado por V2 e V1, ou seja, eu troquei apenas a ordem, né, dos vetores. Isso é verdadeiro, porque não vai mudar, não vai influenciar, né, se eu trocar a ordem dos vetores, porque isso daí vai ser igual, vamos lá, né, a letra B. Letra B é verdadeiro. Né, verdadeiro. Pois se eu pois a gente sabe que o espaço gerado por V1 e V2 vai ser igual, né, alfa vezes V1, todas as combinações lineares de V1 e V2, né, ou seja, alfa vezes V1 mais beta vezes V2, tal que alfa e beta pertence, né, a um corpo F. E isso daí vai ser igual a eu trocar, né, a fazer alfa vezes V2 mais beta vezes V1, para alfa e beta pertencente a um corpo F. E esse conjunto aqui, que eu acabei de escrever, é o espaço gerado por V2 e V1. Então, a letra B é verdadeira. A letra C vai ser falsa, né? Pelo mesmo motivo da letra A. Se eu considerar, por exemplo, na letra C, né, os mesmos vetores da letra A, eu considerar, por exemplo, o V1 como sendo o vetor E1, né, da base canônica do R3, o V2 como sendo o E2 da base canônica do R3, e o V3 como sendo o E3 da base canônica do R3. Se eu considerar o mesmo exemplo da letra A, eu vou ver que esse primeiro conjunto vai dar o R3, né, porque eu vou ter a base canônica do R3, então vou ter o R3, espaço gerado por esses três vetores vai ser o R3, porém o espaço gerado por V1 e V2 vai ser né, o plano Z igual a zero. Então, a letra C se justifica quase da mesma forma que a letra A, vai ser falsa. E agora a letra D, né?
a letra D, ele fala que se V é igual ao espaço gerado por V1 e V2, então V é igual ao espaço gerado por alfa V1, beta V2 para todos alfa e beta pertencentes a um corpo. Será que isso é verdadeiro, né? Isso vai ser falso. Não é verdade. Por quê? Porque se eu considerar, né? Por exemplo, sejam V1 igual a 1, 0 e V2 igual a 0, 1, né? Vetores de R2. E aí, se eu considerar, né, o alfa como sendo igual ao beta como sendo igual a 0, o que a gente vai obter? A gente vai obter que o espaço gerado por alfa V1, beta V2, né, vai ser igual, se o alfa e o beta são 0, isso daqui vai ser 0, isso vai ser 0, então vai ficar o espaço gerado por 0, 0, que é igual só ao vetor nulo, né, do R2. E o vetor nulo do R2 é diferente, né, do R2, que é o espaço gerado por V1 e V2, né? Então, a letra D seria falsa. Letra D é falsa, porque eu exibi um contra-exemplo tal que aquilo não funciona. Então, a gente tem isso, né? A gente tem que a letra A é falsa, a letra B é verdadeira, C é falsa e a letra D falsa.